Olá, líderes! Bem-vindos ao nosso curso de Diretoria Básica e Avançada da 2ª Região B da Associação Paulista Oeste. Meu nome é Sérgio, do Clube Adventus. Vou estar com vocês nos próximos minutos para termos a nossa primeira aula do curso, que tem como tema Filosofia do Clube de Desbravadores. Bom, por que estudar sobre filosofia? A humanidade, desde que o mundo foi criado, sempre teve uma filosofia. Qualquer comunidade, qualquer grupo segue uma filosofia. E nós, como Clube de Desbravadores, também temos uma filosofia que é baseada nos princípios bíblicos e cristãos. Mas antes de falarmos sobre filosofia, vamos relembrar um pouquinho da história do Clube de Desbravadores. Em 1879, a primeira sociedade de jovens, criada em Hazleton, Michigan, teve como líderes dois jovens chamados Luther Warren e Harry Fenner. Já em 1890, com o crescimento da comunidade adventista e dos jovens, foi publicado o primeiro. Em 1890, com o crescimento da comunidade adventista e dos jovens e juvenis, foi publicado o primeiro devocional para juvenis chamado Our Little Friend. Em 1809, foi publicada a primeira inspiração juvenil em alemão e português. Em 1919, Arthur Spalding organizou um clube chamado Boy Scouts Missionários. Em 1921, Spalding e Harry Holt criaram o voto e a lei dos MV. Os dois foram os precursores das primeiras ideias básicas do Clube de Desbravadores. Em 1922, foram introduzidas as classes progressivas: amigo, companheiro, camarada e guia camarada. Em 1928, as primeiras 16 especialidades, chamadas Vocational Honors ou Merits, foram criadas. Em 1929, Lester Holt escreve o primeiro manual do clube. E alguns promotores e organizadores do movimento dos desbravadores entre 1920 e 1948 foram C. Lester Holt, Theodore Lucas e E.W. Dunbar. Em 1929, utilizado pela primeira vez o nome Desbravadores, depois de um acampamento em Idlewild, Califórnia. John McQueen iniciou um clube de desbravadores em seu lar. Ele era chefe de escoteiros e queria oferecer atividades similares aos dos juvenis cristãos. Em 1930, Tyrone Johnson iniciou um clube de desbravadores para crianças no sótão de sua casa, em Santa Ana, Califórnia. Em 1948, pastor Henry Berg desenhou a bandeira do Clube de Desbravadores. Ellen Hobbs faz a primeira bandeira. Em 1949, o pastor Henry Berg escreveu o hino dos desbravadores, e é o que nós cantamos até hoje nos nossos clubes. Em 1950, a Associação Geral autoriza o funcionamento do Clube de Desbravadores em nível mundial. E agora, em 2020, o Clube de Desbravadores completa no mundo 70 anos. E este ano é um ano especial de comemoração, onde teremos atividades especiais de comemoração dos 70 anos dos Desbravadores. Falamos um pouquinho da história rapidamente, mas agora vamos à nossa parte principal da nossa aula de hoje, que é a filosofia do Clube de Desbravadores. O que é filosofia? Filosofia é um campo do conhecimento que estuda a existência humana e o saber por meio da análise racional. Do grego, o termo filosofia significa amor ao conhecimento. E os principais temas abordados pela filosofia são a existência da mente humana, o saber, a verdade, os valores morais, a linguagem e etc. Filosofia é uma ciência que está intrínseco na nossa vida, na nossa sociedade. Independente da sua crença, da sociedade que você vive, você, querendo ou não, você segue uma filosofia. E todos nós temos
uma área de conhecimento, uma área de atuação, de valores. Independente da nossa situação, nós vivemos uma filosofia de vida. Aqui alguns pensadores, alguns provérbios de pessoas que passaram pela história, que deixaram, que estudaram a área do conhecimento e deixaram algumas frases interessantes. Um provérbio chinês diz o seguinte: se quer escolher a curto prazo, plante cereais. Se quer escolher a longo prazo, plante árvores frutíferas. Mas se quer escolher para sempre, treine e eduque o homem. E isso não deixa de ser uma verdade. Nós temos que nos desenvolver, plantar hoje para colher amanhã. Só que, se plantarmos coisas boas, vamos colher coisas boas. Há duas formas para viver sua vida. Uma é acreditar que não existe milagre. Outra é acreditar que todas as coisas são milagre. Quem disse isso foi um grande cientista, filósofo também, Albert Einstein. George Marshall, Prêmio Nobel da Paz em 1953, diz o seguinte: os pequenos atos que se fazem são melhores que todos aqueles grandes que se planejam. E nós temos o maior filósofo, que é Cristo, que deixou escrito na Bíblia muitas coisas interessantes. E uma delas, em Isaías 54, verso 13, diz o seguinte: todos os teus filhos serão ensinados no Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Então é muito importante nós termos uma filosofia que nos proporciona crescimento, conhecimento, principalmente nos caminhos do Senhor. E nós vamos ver um pouquinho aqui como a filosofia do Clube de Desbravadores também tem. E nós vamos ver aqui também que os desbravadores têm uma filosofia que proporciona um bom desenvolvimento físico, mental, espiritual nos caminhos do Senhor. Bom, como eu disse, né, os desbravadores têm uma filosofia, ou seja, tudo que o Clube de Desbravadores faz tem um sentido, tem uma base, tem alicerce de conceitos, princípios imutáveis que são baseados e extraídos da Palavra de Deus, são extraídos da Bíblia e somente dela é tirada a visão de mundo do movimento do Clube de Desbravadores. E os desbravadores, como dissemos, né, tem uma filosofia também, ou seja, tudo que o Clube de Desbravadores faz tem um sentido. Tem uma base, tem alicerce de conceitos, princípios imutáveis que são extraídos da Palavra de Deus. Da Bíblia, e somente dela é tirada a visão de mundo do movimento do Clube de Desbravadores. O Clube de Desbravadores não surgiu do nada também, isso estava nos pensamentos de Deus, para que pudéssemos proporcionar um desenvolvimento do conhecimento dos nossos jovens e adolescentes. Esse é o grande trabalho da Igreja Adventista, a salvação e treinamento de nossas almas, as nossas crianças, jovens e adolescentes. A filosofia tem 6 áreas tradicionais que se subdivide da seguinte forma: a metafísica, a epistemológica, a lógica, a ética, a estética e a política. Apesar das palavras difíceis, todo líder de desbravador deve conhecer e entender seu significado. Bom, vamos ver passo a passo agora o que significa cada área dessa da filosofia. Bom, a primeira área é a metafísica. A palavra metafísica quer dizer além da física, isto é, aquilo que existe e se conhece além do que os sentidos podem captar. São coisas que não são vistas, não são tocadas, não são cheiradas, não são escutadas e não são degustadas, mas ainda assim é possível ter certeza. Ou seja, a gente tem várias áreas, várias coisas que a gente não consegue palpar, não consegue degustar, não consegue escutar, mas a gente tem certeza que existe. Bom, essa então é a área da filosofia que trata desse assunto. A segunda área é a epistemologia. É um nominho um tanto complicado, né? Bom, o que quer dizer epistemologia? A palavra epistemologia quer dizer estudo do conhecimento, ou seja,
É uma parte da filosofia que se interessa em estudar como aprender, o que se aprendeu tem alguma validade, utilidade e se condiz com a realidade. Essa é praticamente a nossa vida, né? A gente vive estudando, tentando entender como as coisas acontecem, se tudo que foi aprendido vai servir para alguma coisa, se realmente vale a pena. Então, basicamente, boa parte da nossa vida a gente está envolvido nessa área da epistemologia. Então, nessa área a gente procura saber algumas coisas. O que é verdade? É possível conhecê-la? É possível transmiti-la? Então, se um líder tem dúvidas a respeito disso, a gente precisa ler um pouquinho mais a Bíblia com dedicação e oração, porque nós temos essas respostas. O Clube de Desbravadores tem uma epistemologia. Ele sabe o que é verdade, sabe como conhecê-la e sabe como transmiti-la. A verdade ela não é relativa, nós temos certeza do que é a verdade. Gerson Pires de Araújo disse o seguinte: a verdade é a expressão da realidade. Então, nossa realidade, pelo que a gente conhece como cristãos, é a verdade que Deus nos proporciona, Deus nos ensinou. O Clube de Desbravadores busca na Bíblia as formas e metodologia para o ensino da verdade. O ensino deve ser pessoal, o ensino deve ser prático, o ensino deve ser contínuo, o ensino deve ser progressivo, o ensino deve ser equilibrado. O ensino deve se apoiar nas 3 fontes básicas do conhecimento da verdade. E como a gente faz isso? Isso é intrínseco no Clube de Desbravadores. Guiar no serviço. Guiar no serviço é desenvolver o aspecto espiritual, desenvolver o aspecto mental e desenvolver o aspecto físico. Nosso triângulo representa o desenvolvimento espiritual, mental e físico. Por isso existe o Clube dos Desbravadores, desde os 10 a 15 anos. Então essa é uma fase dos nossos jovens que a gente procura passar todo o conhecimento necessário para um bom desenvolvimento nessa fase que é muito difícil para os jovens, onde são tomadas algumas decisões, são muitas mudanças que acontecem fisicamente, mentalmente. Então, esse é o ponto principal que o Clube de Desbravadores procura desenvolver. Como eu disse, essa é a idade das mudanças, chamada geração lacuna. E a maioria das vezes as crianças não estão preparadas para esse fato, todas essas mudanças que acontecem nessa fase da vida. Tem algumas características dessa idade que a gente precisa compreender para poder trabalhar o desenvolvimento dos jovens e dos adolescentes. Os jovens e adolescentes evitam o meio infantil, imitam os mais grandes, não querem pertencer às crianças, porém não são aceitos pelos jovens. É uma fase de instabilidades, de muitas mudanças, se sentem sem lugar, porque não são crianças, não são adolescentes e estão ali naquele meio termo. Não entende muito bem o que está acontecendo com eles, tem bastante carência afetiva. Então é um momento que o clube pode ajudar bastante no desenvolvimento dessas crianças e adolescentes. E é por isso que existe o Clube dos Desbravadores, para nós conduzirmos estes jovens para o caminho que leva à salvação. E é um clube destinado para meninos e meninas. E dentro do clube a gente tem bastante coisa. Então a gente trabalha com a ação. Então a gente tem muitas atividades que podem fazer com que o jovem, a criança, o adolescente tenha bastante coisa para fazer. Aventura e desafio. Dentro do Clube dos Desbravadores temos bastantes, né? Acampamentos, especialidades que incentivam o desafio, a criatividade, bastante atividade para que os jovens e adolescentes possam se aventurar e descobrir novas coisas. Atividades em grupo produzindo espírito de equipe. Bom, dentro do clube temos as unidades que proporcionam esse espírito de equipe, essa unidade, amizade,
troca de ideias, e as unidades têm essa função de produzir esse espírito de equipe e criar amizades que podem durar para a vida toda. E uma das principais atividades que nós temos no clube é o acampamento. Então essa é a melhor parte de toda a atividade do clube, quando os jovens saem para acampar, colocam em prática tudo que aprendem dentro do clube. Então é uma parte bastante importante dentro do Clube de Desbravadores. Atividades juntos que resultam num belo relacionamento. Bom, como eu falei há pouco, né, as atividades que são proporcionadas dentro do Clube de Desbravadores geram esse crescimento, cria afinidade, cria amizade que pode ser levada para o resto da vida. E essa é uma fase dentro do clube que fica gravada na memória e o desbravador nunca vai esquecer. Construindo confiança. Dentro do clube também, dentro das unidades, com as amizades que são criadas, o desbravador cria a confiança no amigo, no companheiro, no conselheiro, sabe que vai ter alguém sempre perto para ajudar, para conduzir dentro das atividades, dentro do crescimento do conhecimento, dentro do Clube dos Desbravadores. E o principal, construir vínculo com Jesus Cristo. O Clube dos Desbravadores foi criado com uma finalidade principal, que é salvar almas, levar almas aos pés de Jesus. E esse é um ponto bastante importante que em toda a fase do jovem dentro do Clube dos Desbravadores, ele vai conseguindo aprender, conhecer e andar nos passos de Jesus. E isso pode levar ele a tomar a decisão de seguir o caminho de Cristo. Essa é a parte mais importante dentro do Clube dos Desbravadores. O item 2 tinha bastante coisa, né? É a parte que demanda mais da nossa vida, é a epistemologia. Terceiro ponto, terceira área da filosofia é a lógica. O que é lógica? Lógica é uma das disciplinas da filosofia que mais dá trabalho. É o estudo sobre a coerência das coisas, ou seja, o estudo sobre as leis do pensamento e do raciocínio. Realmente isso é a parte mais difícil. Saber o que é coerente e o que não é coerente é muito complicado. Antônio Telles, em Introdução ao Uso da Filosofia, página 154, diz o seguinte: o ideal máximo da lógica é a coerência. É coerente aquilo que está de acordo com as regras ou condições do sistema. Bom, realmente, se a gente vive num sistema que tem regras, normalmente a gente sabe o que é coerente e o que não é coerente. Mas essa é uma área bastante complicada e difícil. Mas nós temos na Bíblia muitas coisas, muitas passagens que apreciam uma vida racional. Então, Deus valoriza e aprecia uma vida racional. Então, nós temos alguns textos na Bíblia que podem nos ajudar com essa questão racional. Em Romanos 12, verso 1, diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Em Provérbios 9, 10, o pensamento lógico para o cristão se baseia num forte senso da presença de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Deus deixou muito claro como deve ser a nossa parte racional. Devemos primeiro usar a razão e o que Deus deixou escrito para que possamos ter conhecimento e ser prudentes em tudo que nós fazemos. A lógica do Clube dos Desbravadores está baseada numa firme decisão pela obediência. O raciocínio é o dom de Deus, mas a obediência é um imperativo na lógica cristã. Então, acima de tudo, nós temos que ser obedientes, principalmente com as questões filosóficas da Bíblia. Provérbios 12, verso 13, diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Então, a primeira coisa
que nós temos que fazer é temer a Deus, guardar os mandamentos. Esse é o principal que todo jovem, todo desbravador precisa colocar em sua mente. O quarto ponto é a ética. A ética é o estudo dos valores morais e da conduta. George Knight, Filosofia e Educação, uma introdução da perspectiva cristã, página 29, diz o seguinte: a ética é o estudo dos valores morais e da conduta. No dia a dia de atividades, o clube se depara com muitas decisões morais e éticas para serem tomadas. No mundo que nós vivemos, é muito complicado essa questão da ética. Hoje tudo é relativo, não se tem muitos valores morais e éticos que são seguidos. Um líder deve ter um profundo senso do que Deus e sua igreja espera deles nesses momentos. No dia a dia de atividades, o clube se depara com muitas decisões morais e éticas para serem tomadas. Um líder deve ter um profundo senso do que Deus e sua igreja espera deles nesses momentos. O princípio maior que deve permear a ética do cristão é o amor. Os procedimentos morais e éticos do clube devem partir da premissa: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso está em Mateus 22, 37 a 40. O maior dos princípios éticos é o amor. E dentro do clube de desbravadores a gente precisa colocar muito isso em prática. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, com nossos jovens, nossos desbravadores, às vezes temos alguns que são bem difíceis, mas o amor está acima de todas as coisas e temos que considerar e colocar Deus primeiro, pedir sabedoria para que possamos ser éticos cristãos, para que o clube possa andar de forma adequada. Quinto ponto, quinta área da filosofia é a estética. Bom, essa é uma área um tanto quanto complicada no nosso mundo que vivemos atualmente. A gente pode se deparar com algumas perguntas bem difíceis que os jovens podem fazer. Principalmente atualmente, quando a quinta área da filosofia é a estética. Bom, essa é uma área um tanto complicada no mundo que a gente vive, onde muitas regras, muitas coisas estéticas que antigamente não se podiam, hoje pode. Então a gente vive uma situação bem complicada, porque os nossos jovens, nossos desbravadores podem chegar com algumas perguntas bem interessantes. Por exemplo, por que não posso usar tatuagem, piercing ou cabelo estilo punk? Eu acho bonito. Muitos podem fazer essas perguntas e qual que é a resposta que a gente, como líderes, vamos dar para esses jovens? Alexander Baumgarten, filósofo que foi considerado por muitos estudiosos como fundador da estética como verdadeira disciplina acadêmica, disse certa vez que o belo seria a perfeição apreendida pelo sentido. E nós, como clube de desbravadores, não podemos concordar com essa definição. Por quê? O Clube dos Desbravadores também é um movimento estético, pois almeja contribuir com a restauração da imagem de Deus no homem, restaurando a sua beleza original. Embora a beleza física seja um valor no sistema filosófico moderno, ela não é um elemento essencial no mundo de pecado. Antes, a beleza do caráter é elemento essencial na escala de valores cristãos. Então a gente vive num mundo que é bem difícil, onde a beleza física hoje é relativa. O que nós podemos ensinar para os nossos jovens e adolescentes é que a beleza de caráter que Cristo quer que nós tenhamos é mais importante do que o mundo prega hoje como beleza. O que nós podemos ver na área da estética é que a beleza física que o mundo prega atualmente não é o mais importante. A beleza de caráter é essencial. E é isso que nós promovemos dentro do Clube dos Desbravadores. Um conhecimento de que a beleza física não é o mais importante. A sexta área é a área da política. Bom, essa é uma área bastante controversa, bastante disputada, porque a política, desde que conhecemos o mundo como mundo, sempre envolve política. Bom, e dentro do Clube de Desbravadores, a gente também tem que tomar cuidado com a parte política.
Principalmente com os líderes, depois de 16 anos, que o desbravador começa a fazer parte da diretoria do clube, começam a vir algumas questões. Como eu faço para ser diretor um dia? Eu gostaria de ser um regional, o que eu tenho que fazer? O que um líder deve fazer ao se deparar com essas perguntas? Bom, primeiro precisamos entender o que é política, né? Política é a disciplina filosófica que trata do poder. E o Clube dos Bravadores tem uma filosofia clara quanto ao mandato e exercício do poder. Nós sabemos que todo poder emana de Deus ou de sua tolerância. Em Romanos 13, verso 1, diz o seguinte: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então, todo poder político, todos os governantes, toda a história da Bíblia também, nós podemos ver que Deus está no controle de tudo. Não existe uma autoridade que não seja permitida por Deus. E a igreja e o clube de desbravadores repudia o exercício individual ou oligárquico do poder sobre as outras pessoas. O poder é para servir e não para ser servido. Então, todo o líder, ele está na liderança não para ser um ditador, não para forçar, mas para servir. Todo líder que quer ser seguido, a principal característica é o serviço. Mateus 20, 27 e 28 diz o seguinte: e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então nós temos como exemplo nessa terra o maior líder que já passou pela terra, Jesus Cristo. Em todo momento, em toda a sua história, ele esteve aqui para servir. Em nenhum momento ele quis impor alguma coisa, quis ser autoritário, estava sempre disposto a ajudar, a servir e mostrar que esse é o melhor caminho. E o nosso símbolo do Clube dos Bravadores não é uma pirâmide, onde em cima estão toda a liderança e a parte maior embaixo são os liderados. Esse não é o propósito do Clube de Desbravadores. Pelo contrário, nosso triângulo, a base está em cima, que é a maior, e embaixo é a liderança. Essa é a ordem de importância invertida que Jesus nos ensinou, que é o contrário do ensino do mundo, onde tem poucos lá em cima e aqui embaixo tem muitos que são liderados. Então, o principal objetivo aqui é o sacrifício do eu ao colocar as necessidades dos outros por cima das nossas. O bom líder consegue o máximo de cooperação com o mínimo de oposição. Então, esse é um fato. Todo bom líder ele tem vários seguidores. Por quê? Ele consegue a cooperação de muitos sem que haja desrespeito, sem que haja autoridade. Então, isso dentro do Clube dos Bravadores também isso é muito importante. A gente pode conseguir muita cooperação dos nossos desbravadores quando a gente consegue fazer com que eles cooperem. E toda a liderança do clube, ela existe em função dos desbravadores. Se não houvessem desbravadores, o clube não teria propósito. Então, dentro do Clube de Desbravadores, nós como líderes temos que ser servos. Estamos ali para servir os jovens, adolescentes, para guiá-los no caminho correto. Nós como líderes diretores precisamos criar uma atmosfera de alegria. Isso a gente consegue criando um ambiente diferente. Os desbravadores passam a semana inteira na escola, nas salas de aula, fazendo tarefa. Então a gente precisa criar um ambiente diferente para que ele sinta confortável, sinta acolhido, criar um ambiente agradável e feliz. E é isso que vai criar a cooperação do desbravador. É muito importante que a gente siga algumas regrinhas aqui.
Então é muito importante a gente seguir alguns passos. Então, numa atmosfera de alegria, o que a gente consegue? A gente leva o juvenil a entender que a igreja o ama, mostra o destino que Deus quer para ele, torna o juvenil ativo no serviço missionário e trabalha pela salvação de cada um. Faz o juvenil amar mais a natureza, aprende habilidades que nas suas vidas são significantes, mantém os juvenis bem fisicamente, com uma filosofia de saúde, ensina pelas oportunidades dadas o desenvolvimento da liderança. Então, dentro do Clube Desbravadores, a gente proporciona muitas coisas e principalmente essas características. Temos muitas atividades, especialidades, acampamentos. Isso pode despertar no adolescente, no juvenil, uma vontade de aprender, despertar uma habilidade que às vezes ele não conhecia. Então é muito importante dentro dos clubes a gente proporcionar esse ambiente de alegria para que o jovem consiga se sentir acolhido cada dia mais. E num ambiente de alegria, você leva um harmonioso desenvolvimento físico, mental e espiritual. Então, quando o desbravador está num ambiente alegre, é muito mais fácil você trabalhar com ele, desenvolver as habilidades físicas, mental, espiritual. Torna um ambiente bem mais agradável e gostoso e as coisas fluem dentro do clube. Aqui vamos listar alguns outros objetivos que a gente precisa desenvolver dentro do Clube Desbravadores. A gente precisa dar um programa atrativo que desenvolva os dons. Então, isso a gente consegue através das especialidades. Temos muitas especialidades dentro do clube que promove esse desenvolvimento, desenvolve habilidades, desenvolve hobbies, alguns conhecimentos específicos, desenvolve o espírito de companheirismo, porque trabalha dentro da unidade, muitas atividades dependem de um trabalho conjunto. Aprende a gostar da natureza e conviver com ela dentro dos acampamentos, dos passeios que são feitos em meio à natureza. Desenvolve o dom de liderança, isso é bastante importante. Dentro das unidades existem os cargos que são específicos para esse desenvolvimento de liderança, de criar responsabilidade. Então esses são alguns objetivos importantes que dentro da área da filosofia precisam ser estudados, precisam ser aprendidos e desenvolvidos para que possamos transmitir aos nossos jovens e juvenis. Como toda organização tem seus símbolos, o Clube de Desbravadores também possui alguns símbolos. Vamos listar os símbolos do clube aqui. Não vamos entrar em detalhes sobre cada símbolo, o que significa cada símbolo agora. Se você já conhece, ótimo. Se você ainda não conhece, no manual do Clube de Desbravadores, você pode procurar, tem toda a descrição de todos os símbolos, o que significa cada coisa. E aqui, nesse curso, como temos pouco tempo, a gente só vai listar os símbolos do clube. Bom, quais são os símbolos do Clube dos Desbravadores? Os ideais, o hino, os emblemas, a bandeira e o uniforme. Quais são os ideais? O alvo, o lema, o voto, a lei, o objetivo e o voto de fidelidade à Bíblia. O outro símbolo é o hino dos desbravadores. Todos conhecem, cantamos em todas as reuniões. Os vários emblemas que são utilizados pelos desbravadores. Cada um tem a sua finalidade, sua utilização. Dentro do manual também está descrito como cada símbolo deve ser utilizado. Temos a bandeira. Como toda organização tem uma bandeira, o Clube dos Desbravadores também tem a sua bandeira. E o nosso uniforme, que é o que nos identifica perante a sociedade, perante a comunidade. E o último ponto é a sua liderança. Todo líder precisa ter uma vida cristocêntrica, ter amor real pelos juvenis e jovens a quem lidera, ser otimista e entusiasta, isso é muito importante. Dominar suas emoções. Não é fácil lidar com jovens e adolescentes, então temos que ter muito domínio sobre nossas emoções. Apreciar a vida ao ar livre para poder transmitir isso para os jovens. Senso de organização
Isso é extremamente importante dentro do clube. Se você é organizado, as coisas acontecem. Então, vão ter outras aulas dentro do curso que vai ensinar um pouquinho de como você pode se organizar com as atividades do clube, manter bons relacionamentos, possuir ou buscar a liderança. Se você ainda não é líder, então procure se desenvolver como líder dentro do Clube de Desbravadores. Após os 16 anos, existem as classes de líder, que é justamente para desenvolver essa habilidade de liderança, ter um senso de humor, ser criativo e conseguir cooperação. Nós já falamos sobre esse ponto. Todo líder, para conseguir cooperação, precisa ser alegre, ser criativo e ser servo. E é por tudo isso que nós somos desbravadores. Toda essa filosofia que o Clube de Desbravadores possui é justamente para que possamos seguir nessa caminhada com o principal objetivo de levar a mensagem do Advento a todo mundo nessa geração. Essa foi a nossa aula de filosofia do Clube de Desbravadores. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, segue os meus contatos. Obrigado a todos. Maranata. Até a próxima.